Olá, crianças! Como é bom estar aqui mais uma vez e poder trazer para vocês uma linda história da Palavra de Deus, a Bíblia. Hoje eu vou contar a história de Jairo. Eu espero que vocês gostem muito. É uma história que fala sobre um pai muito dedicado, muito amoroso para com sua filha. Bem, Jairo era um homem que amava muito a sua filha. Ele tinha uma filha de quase 12 anos e era a única filha de Jairo e a sua esposa. Mas um dia, sem que eles esperassem, aconteceu algo muito triste. A filha de Jairo ficou muito doente e eles procuraram os médicos, gastaram dinheiro e nada da menina melhorar. Continuou sempre piorando e piorando. E Jairo já estava desesperado, mas a sua esposa, eles só sabiam chorar porque não estavam vendo a filhinha melhorar. Então um dia Jairo teve uma ideia. Ele resolveu procurar Jesus. Ele pensou, mesmo sendo um líder religioso, um príncipe da sinagoga, que era a igreja dos judeus, ele resolveu a si mesmo ir procurar Jesus. E ele então tomou essa decisão, conversou com a sua esposa e saiu depressa à procura de Jesus. E a Bíblia nos diz que Jairo saiu bem depressa para encontrar Jesus. E Jesus, ele estava em certo lugar onde a Bíblia nos diz que uma grande multidão estava esperando por ele para ser curado, para receber de Jesus ensinos da palavra de Deus, ensinos sobre a lei de Moisés. Então, sempre onde Jesus estava, é claro que estava sempre uma grande multidão ali à procura de Jesus e junto de Jesus. Então, Jesus estava ali naquele lugar quando Jairo chegou, de repente correndo. Jairo chegou correndo e a Bíblia nos diz que Jairo se ajoelhou aos pés de Jesus e disse assim: mestre, por favor, mestre, vem até minha casa. Eu tenho uma filha de 12 anos e essa filha está muito doente, ela está quase morrendo. Eu preciso da tua ajuda. A minha filha tem quase 12 aninhos e ela precisa muito do Senhor. Por favor, mestre. Ele clamou a Jesus com humildade, em adoração, reconhecendo que Jesus era filho de Deus, reconhecendo que Jesus, ele tinha o poder para curar a filha dele. Ele reconheceu nesse momento, mesmo sendo um judeu, mesmo sendo um líder, né, da sinagoga, ele reconheceu isso e pediu ajuda a Jesus. Ele fez alguma coisa, ele foi ao encontro de Jesus. E ele com humildade se ajoelhou e clamou a Jesus. Porque ele sabia que não tinha outra pessoa que poderia ajudá-lo, só mesmo Jesus. Muitas das vezes nós também passamos por isso, passamos por grandes dificuldades e reconhecemos que só Jesus pode nos ajudar. Mas há alguns que mesmo passando por grandes dificuldades, eles não buscam a Jesus. Mas Jairo fez diferente, ele foi até Jesus e clamou pedindo a sua ajuda. Quando Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus então foi atender o pedido de Jairo e os dois começaram a andar e a multidão junto de Jesus também andando atrás de Jesus, junto de Jesus, quando de repente Jesus parou, para o desespero de Jairo, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Alguém me tocou. Quem me tocou? E Pedro, como era um dos discípulos mais atrevidos, vamos dizer assim, ele chegou e disse para Jesus assim: Jesus, todo mundo está te tocando, te empurrando, te encostando, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus falou: sim, porque eu tenho certeza que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E as pessoas que estavam ali junto de Jesus, todas elas negaram: não, nós não te tocamos, Senhor Jesus, nós não te tocamos. E de repente, de trás de Jesus saiu uma mulher. A Bíblia nos diz que era uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com uma hemorragia, saindo sangue pelo seu corpo há 12 anos.
E ela já tinha gastado todo o dinheiro que tinha com os médicos e não tinha conseguido ser curada. E ela, a Bíblia diz que ela foi, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: fui eu, Senhor, com muita humildade. E ela estava, a Bíblia diz, até tremendo de medo, porque ela sabia que ela era considerada imunda por causa da doença dela. E se considerava talvez muito feia, muito mal amada por causa da doença. Então ela chegou perante Jesus e falou: fui eu, Senhor, eu te toquei. Aí contou para Jesus qual o problema dela e falou que ela tinha sido curada. Então Jesus falou: minha filha, vai-te em paz, tua fé te salvou, ser livre desse teu mal. E aquela mulher saiu assim, pulando de alegria para ir contar para os seus familiares o que Jesus, o Filho de Deus, havia feito na sua vida. E Jairo ali ao lado de Jesus, desesperado por causa da sua filha, mas ele presenciou um milagre maravilhoso que Jesus fez com aquela mulher. Então, com certeza, a fé dele, que estava começando a ser abalada, deve ter fortalecido, porque de repente chegaram chegou um príncipe da sinagoga, amigo de Jonas, de Jairo, um príncipe da sinagoga, amigo de Jairo, e falou assim: Jairo, não precisa mais você incomodar o mestre, porque sua filha já está morta. Ela já morreu e agora não tem jeito mais, porque nós não acreditamos na ressurreição, não é mesmo? Eles falaram, porque alguns judeus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então Jairo, quando de repente ia já ficar desesperado de novo, Jesus então falou assim: não fique, tenha fé, creia apenas. Você tem que crer, que tudo vai dar certo, né? Sua filha vai ficar bem, ela não está morta, ela só está dormindo, vamos lá. E aí Jesus continuou caminhando, indo até a casa de Jairo. E quando Jesus chegou com Jairo lá, o que Jesus fez? Ele encontrou um monte de gente chorando. As pessoas estavam ali chorando, muito tristes, porque a menina estava morta. Eles tinham visto, né, a menina morrer, todo mundo sabia que ela tinha morrido. Mas Jesus falou assim: não precisam ficar tristes, não fiquem tristes, porque essa menina não está morta, ela só está dormindo. E a Bíblia nos diz que aquelas pessoas começaram a dar gargalhadas, rindo do que estava acontecendo, achando que Jesus, acho que louco até, né, de repente. Mas aí Jesus falou para que eles saíssem da onde estava a menina e ficasse apenas a mãe da menina e o pai da menina. E os discípulos, alguns discípulos. Somente alguns discípulos. Então, Jairo e a esposa ficaram ali no quarto onde estava a menininha morta. E a Bíblia nos diz que Jesus tocou a menina, colocou as mãos sobre a menina e disse para ela se levantar, ficar curada. E a Bíblia nos diz, sabe o que aconteceu? A menina se levantou, feliz, alegre. Ela estava fraquinha ainda por causa da doença que tinha enfraquecido ela. E feliz da vida, ela tornou a viver, ressuscitou. E aí, então, a mamãe e o papai dela ficaram super felizes. Aquela tristeza que estava invadindo o coração deles agora se tornou em alegria. E Jesus falou com eles assim: agora leve a menina, deem comida para ela e podem curtir a filhinha de vocês, porque ela está viva. E eu creio assim que eles ficaram tão felizes que eles devem ter abraçado Jesus e feito aquela festa de alegria, né? Pulado de alegria e pegaram a menina no colo, mesmo com 12 anos já, e ficaram muito felizes. E com certeza eles devem ter se tornado seguidores, discípulos de Jesus, porque viram esse milagre, porque realmente comprovaram que Jesus não era só um profeta, ele era realmente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Essa história é muito linda, ela nos fala sobre a fé, nos fala também sobre um pai amoroso que foi em busca de Jesus para salvar a vida de sua filha. Há muitos pais nos dias de hoje precisando buscar Jesus para salvar a vida de seus filhos. Filhos que às vezes estão nas drogas, filhos que às vezes estão no mundo da prostituição, no mundo dos jogos.
em vários caminhos que não são bons. Mas que vocês, pais, possam seguir o exemplo de Jairo e possam buscar Jesus. E vocês, filhos, também possam entregar suas vidas para Jesus e serem transformados e abençoados por Jesus, o Filho de Deus. Que Deus possa abençoar vocês. Amém? Até a próxima!